É comum a gente andar na rua, quando se fala em política, todo mundo chega. Político não presta, político não vale nada, político é ladrão, político é corrupto, política é suja, não quero participar. Isso é o que se ouve. Mas nós temos na nossa mão um título de eleitor que nos dá o direito de modificar essa situação. Então, é preciso que cada cidadão, porque a cidadão muitas vezes prega a honestidade, mas chega lá, é ele que aceita uma cesta básica, é ele que pega um dinheirinho e que vende o seu voto. E isso que precisa acabar. É preciso que nós tenhamos, talvez, uma população que não precise desse dinheiro, que esse dinheiro não faça falta no seu dia a dia para comer, porque ele não vai sustentar por um ano aquele dinheiro que a pessoa vendeu o seu voto. Mas nós temos que ter a consciência de que se nós queremos ter um país sério, um país que ande para frente, um país que a gente possa se orgulhar, e nós temos que ter a consciência de escolher, e nós temos essa oportunidade de escolher os ficha limpa. A política atual da disputa à presidência da República nessas eleições de 2022, embora haja um número elevado de pré-candidatos, parece que as coisas se polarizam entre o ex-presidente Lula e também o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu acredito que essa polarização vai continuar e provavelmente irá se arrastar para o segundo turno. Vou citar um exemplo até de uma pessoa que eu tive durante uma viagem que eu fiz a São Paulo, conversando com uma pessoa que não fala de política, mas que tem as suas preferências. Ele falou, interessante, o ex-presidente Lula está sempre na frente das pesquisas com uma vantagem muito grande. Porém, quando a gente vê o presidente Bolsonaro, ele vai em qualquer cidade do país, em qualquer rua que ele vai, o trânsito para, a população vai em cima dele, quer tirar fotografia, quer apertar a mão, enfim, ele tem um prestígio muito grande. O presidente Lula, que nas pesquisas aponta como o preferido, ele não pode nem frequentar um restaurante que já chama ele de Lula ladrão, expulsa ele, não quer que ele participe. Aqui no estado do Mato Grosso, eu vejo com muito otimismo assim, a juventude se interessando pela política e eles mesmo se candidatando para tentar mudar a situação. Muitas vezes falam, mas o que adianta eu modificar a minha cidade se lá no resto do país é uma corrupção só? Não, nós começamos dessa forma, município por município, estado por estado, e depois vai ter uma diferença fundamental para o nosso país. E nós, eu volto a dizer, nós temos uma população pequena no estado de Mato Grosso, muitas vezes menor até que uma cidade de outro estado, na população de eleitores. Mas nós temos que lembrar da nossa responsabilidade, que nós somos o maior produtor de grãos do nosso país, nós que geramos riqueza. Nós somos os maiores produtores de minerais médios, nós somos o maior produtor de algodão do país, nós temos o maior rebanho de gado do país e nós somos um dos maiores produtores de arroz e de outros produtos agrícolas. Então, nós temos uma riqueza imensa e nós precisamos realmente saber fazer uma distribuição que possa satisfazer toda a população mato-grossense. Quem ganha a política nem sempre é aquele que é capaz, aquele que tem um bom engajamento político, mas é aquele que distribui bastante dinheiro. Aí distribui dinheiro, ele vai para o poder, ele acha que está tudo pago já, está tudo pago. Quando não, eles tentam ainda recuperar parte daquele dinheiro gasto. As eleições mostram isso, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais, mostram realmente que o poder do dinheiro ainda tem uma influência muito grande. Eu já tive a oportunidade de ser senador e realmente pode fazer uma diferença. Talvez pela minha experiência, quando eu falo de experiência de vida, mas tem uma experiência política também, da política do estado de Mato Grosso, do que o estado de Mato Grosso precisa para dar uma alavancada
no crescimento e desenvolvimento, que nós temos que valorizar todos os setores, não só o agronegócio, que é importantíssimo, né? Muita gente quer diminuir o agronegócio, mas ele é importantíssimo. Ele é um motor que empurra todo o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado. O nosso Estado está num ponto estratégico. Nós estamos aí às vias de termos, nós já temos asfaltamento até o Porto de Miritituba, nós vamos ter a ferrovia e no futuro nós vamos ter as hidrovias brasileiras e uma das hidrovias importantes para o nosso país é essa Telespires Tapajós Juruena, que é realmente uma hidrovia que vai trazer benefícios gigantescos para nós. É por isso que eu quero quero me candidatar, sou um pré-candidato ao Senado da República, porque eu sei que eu poderia fazer uma grande diferença para o nosso Estado e para o nosso país. O importante do Senado Federal é que lá todos os estados são iguais. Enquanto que deputados federais e estaduais depende do número da sua população, para ter mais cadeiras ou não, para senador é 3 por estado. Então o estado do Mato Grosso tem a mesma representatividade que o estado de São Paulo, que o estado do Paraná, que o estado de Minas Gerais, que o estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nós temos o mesmo valor. É evidente que as funções são um pouco diferentes, tem funções que são inerentes à Casa da Câmara de Deputados e ao Senado Federal. Mas as duas casas, eles trabalham de forma conjunta, casa conjunta. Qualquer projeto de lei tem que ser aprovado tanto numa casa quanto na outra, né? Muitas vezes o projeto nasce do Senado Federal e passa para a Câmara de Deputados, onde sofre algumas transformações, sofre emendas que vão melhorar cada projeto e transformar ela em lei, mas é uma lei que traz benefícios para todos. E eu diria assim que muitas das coisas assim pontuais, como quando se fala em impeachment, quando se fala numa decisão em relação ao Supremo, depende muito mais do Senado Federal. Eles, como cidadãos, eu acho que eles têm que ter lado, né? O lado que o agronegócio, ele tem um raciocínio, porque a pessoa que do agronegócio, ele é um raciocínio muito prático, e o raciocínio dele não é político, é prático. Geralmente a pessoa do agronegócio é aquele que quer que os políticos que entrem lá seja pelo desenvolvimento da produtividade da produção. Eles querem o crescimento econômico. Quem é da linha do agronegócio, de forma geral, eles não são candidatos, mas querem políticos corretos. Porque eles, via de regra, você pode ver que eles são críticos em relação à corrupção no nosso país. Então, o pessoal do agronegócio, esses movimentos que existem no agronegócio, verde e amarelo, isso, aquilo, então, são geralmente críticos e são combatentes rígidos da corrupção. Eles são gente que, geralmente, né, de uma forma geral, eles combatem a corrupção. Então, eu acho que esse é o posicionamento deles. Eu gosto muito desse posicionamento de retidão de caráter. Eu acho que o ser humano tem as suas escolhas, né? E ele pode escolher ser correto, como ele pode escolher ser um aproveitador. Mas, como é um cargo político, cabe a nós, eleitores, sabemos escolher. Eu acho que nós temos a oportunidade de modificar o país. Nós que vivemos criticando os políticos corruptos, por que nós vamos votar neles? Então a população tem que pensar. Tem tanta gente boa, tanta gente competente, honesta, esperando aí a vez para poder trabalhar, dê oportunidade a eles. Por que nós vamos levar de novo ao poder pessoas que comprovadamente estão sujas na política? Ficha limpa, para mim eu acho que tem que ser ficha limpa. Tem influência sobre as eleições. Talvez não de forma definitiva ou
que vá realmente determinar que um lado ou outro ganhe por causa disso. Mas é evidente que se for uma disputa muito acirrada, ela tem uma influência muito grande. Quando se fala na discussão, e eu tenho visto muito o STE falar em urna eletrônica, está fazendo uma propaganda a nível nacional de que a urna eletrônica é segura. Eu fico, às vezes, pensando, se a urna eletrônica ela é tão segura, por que países tecnologicamente mais adiantados que o nosso não assumem essa posição? Por que os Estados Unidos ainda não fazem a urna eletrônica? É porque certamente não vê tanta segurança como é apregoado. Então, você sabe que hoje existem hackers inteligentes que podem modificar qualquer situação, né? Quebra qualquer protocolo de segurança que existe nesses aparelhos. E seria muito fácil quebrar um protocolo dessa forma. E a forma como o governo, como o presidente Bolsonaro propôs, que não seria somente o voto, aquele voto antigo, voto de papel só. Seria apenas uma contraprova que não iria onerar tanto e apenas sanar algumas dúvidas que porventura pudesse existir de que a eleição é limpa ou não é limpa. Então seria uma contraprova só. A pessoa continua votando da mesma forma, de forma eletrônica, rápida, conta. Mas se houver alguma dúvida, existe a conferência dos votos. É isso que se propõe, isso que propõe o governo federal, através do seu presidente, o presidente Bolsonaro, e eu acho que essas medidas seriam realmente medidas que dariam muita tranquilidade à nossa população, sabendo que aquele que for eleito será pela vontade do nosso povo. Uma pessoa que é eleita para um cargo, ele deve completar o seu mandato, a não ser que a outra prerrogativa seja de função muito importante. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que nos representa como deputado estadual ou deputado federal, ele tem uma importância fundamental junto ao Estado e junto ao governo federal. Então, ele não faria uma diferença ser prefeito porque uma candidatura a prefeito, eventualmente, porque existem bons candidatos aqui e não haveria necessidade. E a volta dele, abrindo mão desse cargo, nós ficaríamos sem um representante na Assembleia Legislativa e ficaríamos, eventualmente, sem um representante na esfera federal. Isso seria ruim. Mas se nós levássemos um senador que tem 8 anos e na metade, nos primeiros 4 anos para o segundo, na metade do seu mandato, ele disputa o governo do Estado, se ele for realmente uma pessoa muito competente, que tenha um bom trânsito com o governo federal, que ele seja capaz realmente de trazer recursos e obras para a nossa cidade, sem dúvida alguma, é uma coisa a se pensar. Mas, de uma forma geral, no meu pensamento é que quando a pessoa é escolhida para um cargo, ele tem que cumprir até o seu final. Eu fui deputado estadual, eu tive a oportunidade, na metade do mandato, talvez uma das maiores oportunidades que eu tive, de ser prefeito da cidade. Mas eu não me candidatei, porque eu me julguei com a responsabilidade, não com a população de Sinop só, mas com a população de outras cidades daqui do norte do estado, onde eu fui captar votos. Então eu tinha uma responsabilidade. Eu não poderia trair aqueles votos, onde eu prometi trabalhar pela região para voltar e ficar só como prefeito de Sinop. E eu sabia que Sinop, e sei que Sinop sempre tem pessoas competentes. Eu acho assim, eu tive a oportunidade de ter sido deputado estadual, fui o primeiro deputado estadual eleito pela cidade de Sinop e também eu fui senador da República em 2010, eu era suplente do senador Jonas Pinheiro, do falecimento dele, e depois o Gilberto Gellner, ele assumiu, ficou doente e eu assumi em 2010 o Senado da República. E eu vi que a gente pode fazer um trabalho muito grande, embora eu tivesse ido de uma cidade interiorana aqui do estado de Mato Grosso, mas é a competência, é a chamada da responsabilidade. Então eu acho assim que
nós temos condições, sim, de representar, né, embora a cidade de Sinop seja uma cidade pequena, nós temos condições plenas de representar bem, tanto na Assembleia quanto na esfera federal. E eu gosto de política, eu acho que tenho condições de trabalhar, mas eu já fui deputado estadual, eu não tenho assim vontade de me candidatar a deputado federal. Eu acho uma eleição dificílima também, e eu gostaria de poder disputar o Senado novamente. Eu já vivenciei, eu já tive a oportunidade de ser senador e realmente pode fazer uma diferença. Talvez pela minha experiência, quando eu falo de experiência de vida, mas tem uma experiência política também, da política do Estado de Mato Grosso, do que o Estado de Mato Grosso precisa para dar uma alavancada no crescimento e desenvolvimento, que nós temos que valorizar todos os setores, não só o agronegócio, que é importantíssimo, né? Muita gente quer diminuir o agronegócio, mas ele é importantíssimo. Ele é um motor que empurra todo o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado. O nosso Estado está num ponto estratégico. Nós estamos aí às vias de nós já temos asfaltamento até o Porto de Miritituba, nós vamos ter a ferrovia, e no futuro nós vamos ter as hidrovias brasileiras, e uma das hidrovias importantes para o nosso país é essa Telespires-Tapajós-Juruena, que é realmente uma hidrovia que vai trazer benefícios gigantescos para nós. É por isso que eu quero quero me candidatar, sou um pré-candidato ao Senado da República, porque eu sei que eu poderia fazer uma grande diferença para o nosso Estado e para o nosso país. Eu acho que não deveria deixar nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal ser mais que 2 mandatos. Eu acho que 2 mandatos, poderia ser, mas mais que isso não. Ele não produz mais nada, ele fica malandro, fica só querendo usufruir do poder e não produz mais nada. E você vê se a administração está boa pelo grau de satisfação da população. Se você anda na rua e você ouve falar bem da administração, porque certamente ele está administrando bem. E se ele anda na rua e ele não está contente com o que vê, com o que ele ouve falar, então a administração deixa a desejar. É muito fácil cada eleitor, cada cidadão fazer um levantamento daquilo que o gestor prometeu e se ele está cumprindo aquilo que prometeu. Então, eu acho que quem elegeu é o povo e esse povo é que vai dar o seu grau de satisfação, né? Eu seria suspeito de fazer uma análise, até porque eu fui candidato também. Agora, se você me perguntasse, nesse período, teria feito diferente? Aí eu posso dizer que teria feito diferente. O que, por exemplo? Eu acho que teria feito diferente tanto na saúde, em relação à saúde, quanto na infraestrutura, né? Na infraestrutura. Mas isso são coisas que cada gestor ele faz uma escolha de como é que ele quer agir. Ele quer agir na infraestrutura, quer atuar na saúde, quer atuar na educação, quer levar todo junto, mas com competência, né? Com competência. Eu tenho certeza absoluta que faria diferença.